Será que a LGPD vai impedir que o detetive trabalhe? Sherlock Holmes, por exemplo, perderia o emprego dele? E aí, pessoal, meu nome é Lucas Zuster, eu sou mestre em Direito Civil e Empresarial e sou pós-graduando em Direito Empresarial e em Direito da Proteção de Dados. O tema desse vídeo surgiu porque eu tô relendo, na verdade, Sherlock Holmes. Tô relendo a obra completa dele agora. E aí me surgiu a ideia de fazer um vídeo sobre esse tema. Então, eu não sei se tu sabe, mas a profissão de detetive particular é uma profissão regulamentada no Brasil. E a lei que regula essa profissão de detetive no Brasil é a Lei 13.432. Essa lei vai trazer o conceito de detetive, vai trazer quais são os direitos do detetive e também quais são as obrigações do detetive. Então é com base nessa lei que a gente vai saber se a LGPD estaria ou não impedindo a profissão de detetive. Para isso, vamos primeiro pegar aqui o que diz o artigo 2º da lei, que traz o conceito de detetive. E ele diz o seguinte: para fins dessa lei, considera-se detetive particular o profissional que, vou pular um trecho aqui, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Então, o detetive ele vai ser aquele que vai buscar informações que não sejam criminais e essas informações também são privadas. E ainda o parágrafo que vem depois ainda diz que todos os sinônimos também vão se enquadrar na lei. Por exemplo, detetive particular, detetive profissional ou qualquer outro que seja o que tenha o mesmo objeto. E aí essa lei então regula toda a profissão de detetive. E se tu já acompanha meus vídeos há algum tempo, tu sabe de uma coisa, que para a gente poder realizar o tratamento de um dado pessoal, a gente precisa enquadrar o nosso tratamento em uma das 10 hipóteses legais, ou que a gente chama as bases jurídicas para que a gente possa realizar o tratamento de dados pessoais, não é? E aí, nessas 10 bases, uma delas, por exemplo, é o consentimento. Mas agora me diz, faria sentido o detetive ter que pedir o consentimento para a pessoa que ele está investigando? Ou para algo que ele está investigando? Não faria muito sentido, né? Pois é. E aqui, então, a gente precisa relembrar de um conceito que talvez tu tenha estudado lá no direito penal, que é o exercício regular de direito. O que significa o exercício regular de direito? Significa que quando uma pessoa está desempenhando uma atividade e essa atividade é o próprio direito da pessoa, ou seja, ela tem permissão para desempenhar essa atividade, então ela não pode ser punida por isso. E a grande questão aqui é o quê? É que a lei que regula a profissão de detetive, ela dá o direito do detetive de desempenhar essa função de detetive. Inclusive, isso está escrito na própria lei. Quer ver? O artigo 12, inciso 1º, diz assim: são direitos do detetive particular exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados na forma dessa lei. Além disso, se a gente olhar as 10 bases legais para o tratamento de dados, a gente ainda assim conseguiria enquadrar o detetive em algumas delas, né? Tu saberia me dizer quais são, em quais a gente poderia enquadrar? Deixa aqui nos comentários quais bases legais tu acredita que poderiam se enquadrar essa atuação do detetive. E também a gente tem que lembrar que quando existe um conflito de leis, ou seja, duas leis que aparentemente estão em desacordo, a gente tem que ver qual daquelas leis é a lei mais específica. E a lei mais específica é a lei que vai regular então aquela situação. No caso do detetive particular, ele trabalha com dados pessoais? Trabalha, né? Isso a gente não tem nem o que questionar. Ele trabalha com dados pessoais. Mas, entre a LGPD, que é a lei geral, e a lei que regula a profissão de detetive, qual dessas duas leis tu acredita que seja a lei mais específica para regular o comportamento do detetive? É a lei que regula a profissão de detetive, a Lei 13.432.
Ah, mas então quer dizer que o detetive então não precisa respeitar a privacidade, não precisa respeitar a intimidade da pessoa que ele está investigando? É isso que tu está querendo me dizer? Não, não é isso que eu quero dizer. Inclusive, na própria lei que regula a profissão de detetive, no artigo 11 dessa lei, diz o seguinte: são deveres do detetive particular preservar o sigilo das fontes, respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Ou seja, a própria lei que regula a profissão dele já traz algumas obrigações em relação à privacidade das pessoas. E mais uma coisa, a gente tem que lembrar que o detetive particular ele não vai simplesmente investigar pessoas. Por exemplo, já tem pessoas que contratam um detetive particular para encontrar um animal perdido, por exemplo, um cachorro, um gato que ficou perdido. E aí o detetive particular, então, tem essa tarefa de encontrar esse animal que foi perdido. E aí ele não vai estar lidando com dados pessoais do animal, por exemplo. Aliás, uma curiosidade. Essa mesma lei diz que o contrato do detetive particular, o contrato de prestação de serviços, deve ser feito por escrito e ela traz várias exigências, mas isso não é o assunto para esse vídeo de hoje, só ficou uma curiosidade aqui. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? A gente pode concluir que o detetive particular pode sim continuar desempenhando seu trabalho, ele é respaldado por uma lei, essa lei traz direitos e obrigações, inclusive ela traz disposições acerca da privacidade, os cuidados que ele deve ter com a privacidade. Então, a LGPD não vai impedir esse trabalho do detetive. Agora, a gente também não pode esquecer daquela pessoa que contratou o detetive particular. Essa pessoa que contratou o cliente, vocês acreditam que ele deve ser transparente em relação aos dados que ele está coletando e que ele está armazenando com ele? Essa questão fica para um outro vídeo. Comenta aqui o que tu acha e de repente eu vou gravar um vídeo específico sobre o cliente do detetive particular. Até mais!